Cortei o jantar para emagrecer. Será que você já pensou nessa possibilidade? Será que isso vai dar certo? Tem muita gente que tem medo de jantar um prato de comida porque acha que é exatamente isso ou só isso que vai fazer ela ganhar peso. Bom, vou explicar aqui para vocês que não é exatamente isso que vai proporcionar um aumento de peso, mas que é o contexto alimentar. Bom, vamos entender um pouquinho quais são as causas, o que a gente precisa pensar, o que faz sentido, o que vai ajudar e o que não vai ajudar a você emagrecer. Nesse vídeo também vou falar um exemplo mais comum que as pessoas fazem para tentar emagrecer, né, cortando o jantar, para você entender um pouquinho do que faz sentido, do que é real e do que não é real. Se você é um NutriFriend raiz, você já sabe que esse vídeo vai ser legal, então eu vou pedir para você já deixar o seu like. E se você não é um NutriFriend raiz, o meu nome é Fernando, eu sou nutricionista e a minha missão é ajudar você a melhorar a sua alimentação. E eu vou falar para você ainda não deixar o seu like, só deixar o seu like quando esse vídeo trouxer alguma informação que te ajudar, mas eu já vou falar para você se inscrever para você não perder nenhum vídeo novo que sair aqui no canal. NutriFriend, primeiro ponto que você precisa entender se você quer emagrecer. A quantidade de comida não é a mesma coisa que quantidade de calorias. Quantidade de comida é diferente de quantidade de calorias. A principal troca que o pessoal faz, né, quando corta o jantar, é porque tem medo da dupla mais famosa do Brasil, que é o arroz com feijão. Pessoal, o arroz e feijão é uma dupla sensacional que pode sim estar presente tanto no nosso almoço quanto no nosso jantar e ainda assim conseguir emagrecer. E é muito comum que o pessoal troque o arroz e o feijão pela bolacha de água e sal. Vamos fazer uma comparação aqui muito importante. Bom, se você já me acompanha há algum tempinho por aqui, você já me ouviu falar sobre déficit calórico. Se você ainda não sabe o que é, eu vou deixar aqui para você o vídeo que eu já tenho aqui no canal falando só sobre déficit calórico. Ó, eu peguei a tabela nutricional de uma bolacha de água e sal e 30 gramas de bolacha, água e sal tem aproximadamente 120 calorias. Se a gente fizer uma comparação do arroz, 120 calorias de arroz vão corresponder a 100 gramas de arroz. Ou seja, 30 gramas de bolacha vai ter a mesma quantidade de calorias que 100 gramas de arroz. 100 gramas de arroz, tendo a mesma quantidade de 30 gramas de bolacha, eu acho que essa troca não vale muito a pena. Porque uma das coisas que vai trazer saciedade para você é exatamente encher o seu estômago. E 100 gramas de arroz vai encher mais o seu estômago do que só 30 gramas de bolacha. Ou seja, em outras palavras, fazer essa troca do arroz pela bolacha vai te deixar com fome em menos tempo. E aí a gente falou do arroz e do feijão, né? Então vamos falar um pouquinho do feijão também. Já 100 gramas de feijão vão trazer 76 calorias aproximadamente. E aí se a gente pegar a duplinha lá do arroz e do feijão, vamos pegar mais ou menos 80 gramas de arroz e 50 gramas de feijão. Essa dupla trazendo 80 gramas de arroz mais 50 gramas de feijão vão trazer aproximadamente 134 calorias, ou seja, 14 calorias a mais só do que 30 gramas de bolacha. Ou seja, essa troca não vale nada a pena. Trazendo um outro exemplo que eu também costumo trazer, principalmente em consulta, lembrando que quantidade de alimento não é a mesma coisa que quantidade de calorias, eu sempre falo da comparação do alface com a coxinha. Se a gente pegar a mesma quantidade de calorias, tanto do alface e da coxinha, a gente vai ver que a quantidade, o volume de alimentos vai ser muito maior no alface do que na coxinha. Vamos pensar mais ou menos lá em 100 calorias, por exemplo. Quanto que vai dar 100 calorias em coxinha? Vai dar uma coxinha bem pequenininha. Agora, se a gente pensar em 100 calorias em alface, vai dar um monte de alface, vai dar um pratão.
Ou seja, se eu comer 100 calorias, tanto de alface quanto da coxinha, o alface vai encher muito mais o meu estômago. É claro que são coisas totalmente diferentes, mas isso é só para te lembrar, para ilustrar para você, lembrando daquele conceito do déficit calórico, que o alface ou alimentos que têm grande volume, mas poucas calorias, vão ajudar mais no emagrecimento porque vão encher mais o meu estômago. Já que a gente tocou no assunto, vamos falar rapidamente sobre déficit calórico. Eu falei, eu tenho um vídeo mais completo aqui já no canal falando sobre isso, mas vamos falar. Resumidamente, o déficit calórico é a gente gastar mais calorias do que a gente está ingerindo. Ou seja, eu ficar com um saldo negativo de calorias durante o meu dia. Por exemplo, se eu tenho um gasto, se eu somar tudo que eu faço no meu dia e essa soma total dá 2.000 calorias, eu preciso ingerir menos do que 2.000 para criar esse déficit e chegar no emagrecimento. Outro ponto importante é a consistência. Eu preciso fazer esse déficit dia após dia, depois de um período de tempo, um período de dias, assim eu vou chegar no meu emagrecimento. Às vezes a pessoa muda a alimentação dela ou a rotina, enfim, até faz um déficit ali, mas ela não tem paciência. Por isso que eu sempre falo da consistência, porque não é de um dia para o outro que a gente vai emagrecer. Um ponto muito importante para você conseguir emagrecer é a saciedade, ou seja, sentir menos fome. E isso tem uma relação muito grande com o volume de alimentos que a gente come. Se a gente comer um alimento que tem um volume grande, mas poucas calorias, visando o emagrecimento, esse alimento é muito mais interessante do que uma outra opção, que é pequena, mas tem muitas calorias. Outro ponto que não pode ficar de fora se você tem o objetivo de emagrecer é o seu sono. Você tem cuidado do seu sono? Você tem dormido com qualidade? Você acorda com disposição? Você acorda com energia? Como que é o seu humor de manhã? Todos esses pontos são importantes se você quer atingir o seu emagrecimento. Mas Fernando, como assim o meu sono? O que tem a ver eu dormir com emagrecer? Tem tudo a ver, meu querido, tem tudo a ver, minha querida, tudo a ver. A gente não funciona em ciclos. Se você pensar, a nossa vida são vários ciclos. Cada dia é um ciclo. Tem a noite e tem o dia. Ou seja, o nosso corpo, ele também segue esse ciclo. E uma coisa muito importante que vai acontecer e depende do nosso sono é a nossa regulação hormonal. Tem muitos hormônios no nosso corpinho que depende de um bom descanso para serem bem regulados. Dois hormônios que são muito famosos e que dependem do sono para serem bem regulados é a grelina e a leptina. Existe na literatura científica falando que apenas uma noite de sono mal dormida já é capaz de desregular esses dois hormônios. A grelina é um hormônio que aumenta a nossa fome e a leptina é um hormônio que diminui a nossa fome. E uma noite de sono mal dormida aumenta a nossa grelina, ou seja, vai dar mais fome e diminui a leptina, ou seja, vai diminuir a nossa sensação de saciedade. Então, uma noite de sono mal dormida vai aumentar muito a nossa fome. E se você tem o objetivo de emagrecer, ficar sentindo muita fome durante o dia te ajuda ou te atrapalha? Com certeza vai te atrapalhar, né? Então, por isso e por muitos outros motivos, a gente precisa dormir bem se a gente quer emagrecer. Portanto, se você não tem dormido bem, uma das coisas muito importantes é você fazer a sua higiene de sono. Você ter horário para dormir, horário para acordar, você não se expor à luz branca, à luz azul,
né, nas horas próximas ao sono, então você utilizar lâmpadas amarelas, você não fazer atividades muito estimulantes, não tomar ou comer, né, alimentos que possam te estimular, não fazer uma refeição muito pesada logo antes de dormir. Tem várias coisinhas que a gente pode trabalhar e que vão sim melhorar o nosso sono. E é claro, se você já me conhece, sabe que é fã, não poderia deixar de falar o exercício físico. O exercício físico é muito importante se você tem o objetivo de emagrecer. E se você quer emagrecer e não ficar com aquela flacidez, lembra daquele bracinho do tchau, né? Então, o exercício vai te ajudar muito a você não ficar flácido nem flácida, perdendo peso. E para que isso não aconteça, o exercício mais importante para você não ficar com flacidez é o exercício de força, ou seja, a musculação, porque a musculação vai trabalhar exatamente a sua massa muscular. Fazendo com a sua massa muscular aumente, a chance de você ficar com flacidez é muito menor. Outra coisa que o exercício também vai fazer é aumentar o seu gasto de calorias durante esse dia. A gente não acabou de comentar que o déficit calórico é muito importante e o déficit ele é proveniente do saldo negativo das calorias que a gente ingere e das calorias que a gente gasta durante o dia. Então, o exercício vai conseguir aumentar o nosso gasto de energia durante o dia. Tanto o exercício de musculação ou de força, quanto o exercício aeróbico. Então, os dois tipos de exercício são importantes, podem e devem fazer parte da sua rotina. Tanto se você quiser emagrecer, se você quiser só saúde e se você quiser hipertrofiar também, né? Mas como a gente está falando de emagrecer, os dois exercícios aqui serão muito importantes e interessantes de serem encaixados na sua rotina, vão te ajudar muito. Deu para entender aqui o que faz sentido e o que não faz? Esse hábito de cortar o jantar, né, de não querer comer arroz e feijão e um prato de comida para querer comer alguma coisa pequena e achar que isso vai emagrecer, não é exatamente assim, porque não é o tamanho das refeições, nem o tamanho dos alimentos que vai definir se a gente vai ganhar peso ou se a gente vai emagrecer. É uma série de fatores, entre elas o déficit calórico, ou seja, não importa o tamanho do alimento, o que importa é a quantidade de calorias que ele traz. Assim, a gente vai conseguir trabalhar o déficit calórico, a gente vai somar com aquele outro conhecimento que a gente aprendeu, que é o tamanho dos alimentos, né? Ou seja, a densidade calórica, que eu também já expliquei aqui no canal. Assim, somado com um sono de qualidade, um ambiente que propicia bons hábitos em mim, somando tudo isso, eu vou chegar no meu emagrecimento. Agora, comenta aqui pra mim, me fala a verdade. Você já cortou o seu jantar, o seu querido arroz e feijão para comer uma mísera bolachinha e você achou que estava emagrecendo? Conta aqui pra mim se você já caiu nessa pegadinha. Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu acho que você gostou, então eu vou pedir para você deixar o seu like, porque me ajuda muito a continuar produzindo vídeos aqui para você. Espero que você tenha gostado, um beijo e até o próximo vídeo.